Boa noite, gente. Gente, eu sei que nós trabalhamos a noite, o dia inteiro, mas vamos animar, né? Boa noite. Glória a Deus. Falei que eu quero que vocês sejam um pouquinho mais pentecostal, porque dá uma animada no culto, né? Ainda mais de quarta-feira à noite. Então, de vez em quando, aí, ó, quando você perceber que o irmão, aí você dá um glória bem alto, tá? Um aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor, meus irmãos, por estarmos aqui, por estarmos juntos, por ouvirmos a voz do Senhor. Porque não foi alguém que te trouxe aqui. Foi o Senhor, foi o Espírito Santo. Há em nós uma fome. Há em todo ser humano uma fome, uma sede, uma necessidade. Em todo ser humano. A questão é que muitas das vezes nós vamos a fontes erradas, não é? Tentar saciar essa sede, tentar saciar essa fome. E por algum momento até parece que sacia. Por algum momento, quando a gente tem uma conquista, quando acontece algo bom, quando a gente realiza algo, dá uma sensação de satisfação. Amém? Mas é igual fast food. É aquela comida que te engana, que te ilude, que não te nutre. Amém? Que você fica satisfeito naquele momento. E você continua a sua vida, né? Quem aqui você come um lanche, aqueles bem, né? Porque lanche gostoso é lanche bem gorduroso, né? Com tudo que tem direito. Com a sua Coca-Cola gelada. Ai, depois que você come não dá uma sensação assim, ai, que delícia, não é? E você se satisfaz. Aquilo te mantém ali, de pé. Mas se você for, ao longo do tempo, dos dias, se alimentando, toda a sua refeição, comendo um lanche, hambúrguer, uma pizza, um refrigerante, só isso, ao longo dos dias da sua vida, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Você vai ter sérios problemas. Amém? No seu corpo físico. Se você não tomar água, não é? Se você não se alimentar direito, se você não dormir, não repousar, se você consumir álcool, se você, enfim, vai chegar uma hora que vai dar problema. Amém? E assim somos nós espiritualmente. Às vezes nós não percebemos, como nós não percebemos muitas das vezes o mal que nós estamos fazendo para o nosso corpo físico. A gente só vai perceber depois, com o acúmulo. Às vezes nós também vamos colocando tanta coisa para dentro, contaminando a nossa mente, contaminando o nosso coração, sabe? Com esse alimento que na hora dá uma sensação boa. Com esse alimento, com essa comida desse mundo, que na hora te dá prazer, te sustenta, mas que está nos matando. Amém? Então que nessa noite, o alimento que a minha alma e a sua alma precisa, ainda que não seja saboroso, porque comida nutritiva não é saborosa, é saborosa? Um pedaço de pizza com queijo, o sabor que você gostar aí, comparado a uma salada de brócolis, aquela sobremesa gostosa, né? Uma torta de limão, um pudim, um sorvete, eu não sei, o que você gosta de doce, pensa no doce que você mais gosta, comparado a um kiwi. O paladar
nosso que é contaminado, né, não agrada. Mas alcança e produz o que precisa ser produzido para manter o nosso corpo vivo. Amém? De forma saudável. Então, que a palavra, ainda que ela não seja tão saborosa, mas que você se alimente dela. E que ela traga para o seu espírito, para a sua alma, o sustento que você precisa, o sustento que eu preciso. Não é comprar um carro novo, um carro mais novo, que a sua alma precisa. Não é encher o seu armário de sapato. Não é encher o seu armário de bolsa, o seu guarda-roupa das melhores roupas. Não é você ir nos melhores restaurantes, não é você ir nas melhores festas, não é isso que vai alimentar a sua alma e satisfazer a sua alma. Não é você ter a melhor esposa do mundo, ou o melhor esposo do mundo, amém? Que vai nutrir o seu espírito. Somente a palavra e a presença do Senhor vai te nutrir. Amém? Então vamos a ela. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João 1. E antes da gente ler, você que está aí com a sua Bíblia, eu quero orar. Coloque as suas mãos sobre a palavra do Senhor e peça isso para Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e é por isso que estamos aqui. Não somos perfeitos, Senhor. Nós temos tantas coisas em nós, meu Pai, que precisam ser moldadas, podadas, outras acrescentadas. E é por isso que nós estamos aqui, para que o Senhor venha semear a sua santa palavra e que ela seja como uma semente no nosso coração, Senhor, que venha produzir os frutos que te agradam, Senhor, que venham cumprir o propósito do Senhor em nós. Pai, eu te peço, meu Deus, usa a minha vida, Senhor. Meu Deus, eu coloco-me à sua disposição. Me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Não deixa, Senhor, o meu eu, meu Deus, o meu achismo, Senhor, tomar o lugar do teu Espírito, meu Deus. Eu quero ser usada por ti, eu quero te dar liberdade, Senhor. Eu declaro, Deus, que nessa noite todo espírito maligno, enganador, maldito, que porventura quiser trabalhar neste momento, meu Deus, querendo roubar essa semente, em nome de Jesus, colocando, meu Deus, inquietação, colocando, Senhor, levando os pensamentos dessa pessoa para outro lugar, em nome de Jesus, seja repreendido agora, espírito maldito. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, blinda este lugar com a tua presença, Senhor. Consagra este lugar com a sua presença, acampa os teus anjos aqui, em nome de Jesus. E que todo demônio, todo espírito, todo mal, em nome de Jesus, bata em retirada agora, Senhor. E que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então vamos lá. João 1, a partir do versículo 19. Este foi... esqueci meu óculos, gente. Só Deus na minha vida, viu? Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías:
Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Diga amém. Amém. Sabe, meus irmãos, lendo essa passagem, eu gosto muito dela. O Senhor sempre me faz, quando eu venho para essa passagem, me faz refletir. Essa pergunta é muito preciosa quando eles dizem assim: que diz você acerca de si próprio? E eu quero fazer essa pergunta para você hoje, você que está aqui nessa noite. O que você diz acerca de você mesmo? Quem é você? Não para mim, não para sua esposa. Quem é você? Para você. Qual é a leitura que você faz de você? Quais são os olhos que você tem para você? Como você se enxerga? E é muito curioso, meus irmãos, porque essa é uma pergunta difícil de responder, não é? Muitas vezes, talvez se eu chamar você e falar aqui, ó, para você, vem aqui e fala quem você é. Talvez você não vai conseguir falar exatamente. Até para mim, se eu estou aqui, eu tiver que falar exatamente quem eu sou. Mas isso é muito importante. Nós sabemos que João Batista, ele foi gerado por um propósito, amém? Os pais de João Batista eram 2 idosos. Não tinham filhos, numa época em que não ter filhos era muito difícil. As pessoas, quando olhavam para um casal que não tinha filhos, eles iam logo pensar: estão sendo castigados por Deus. Alguma coisa tem de errado com eles. Alguma coisa tem de errado com essa mulher. E normalmente ficava-se o quê? Implícito na mulher, o fato dela não poder ter filhos. Então, este casal, a Bíblia diz que, apesar de não terem filhos, eram íntegros e tementes a Deus. Apesar de estarem vivendo, tendo que lidar até mesmo com esse questionamento dentro deles: por que será que o Senhor não nos deu filho? Será que nós fazemos alguma coisa que o Senhor reprova? Por que será que nós não temos essa graça? Eu imagino Isabel vendo as mães com seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, Zacarias era seu esposo, ele era um sacerdote, ele continuou no seu ofício de sacerdote, e a Bíblia deixa muito claro que eles eram tementes e fiéis a Deus. E aí Deus vai e escolhe este casal, que mesmo não tendo, que mesmo passando e suportando a dor de não gerar, já na sua velhice, continuavam fiéis. Deus vai e escolhe este casal aprovado, porque este casal, eles estavam ali dizendo: Senhor, nós queríamos muito ter um filho, com certeza. Nós queríamos muito ser pai. As pessoas falam de nós, as pessoas nos julgam, as pessoas nos condenam, nós vivemos uma humilhação, mas continuamos fiel ao Senhor, porque os pais de João estavam dizendo
não o amamos, não te amamos, não somos fiéis ao Senhor por aquilo que o Senhor poderia fazer por nós, porque já somos idosos, e na cabeça deles, acabou. Mas continuamos fiel por quem o Senhor é. Amém? Então os pais de João eram pais que sabiam quem Deus é, não só o que Deus fazia. Que amavam o Senhor apesar de não receber. Que continuavam fiéis ao Senhor apesar de não ter suas orações respondidas. Diga amém. Então este casal é escolhido de forma milagrosa para gerar João Batista. Por quê? Porque esse menino, ele vinha com um propósito. Ele vinha, e nós sabemos para quê? Para preparar o caminho do Salvador. Para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, a resposta de João, quando ele é indagado, e você, o que você fala de você mesmo? Reflete quem os pais dele foram. Amém? Pais que sabiam exatamente quem o Senhor era. Pais que, ao receber a responsabilidade de educar este menino, porque eles sabiam qual era o propósito de vida deste menino, eles precisavam colocar implícito nele, nesse menino, quem ele era e para que ele nasceu. Para que ele veio ao mundo. Que ele tinha uma missão a cumprir. Então, João, quando ele foi questionado, ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu propósito. Eu sei para que eu nasci. E é por isso que os pais de João foram escolhidos dessa forma. Verdadeiramente rendidos ao Senhor, porque tinham que criar e educar um filho que entendesse o seu propósito. Eu sou aquele que eu batizo vocês com água, mas está aí no meio de vocês um que eu não sou nem digno de desamarrar as correias da sandália. Amém? E qual que é a lição que eu e você temos que aprender aqui com João? Olha, se eu e você estivermos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, se eu e você entendemos qual é a nossa identidade, quem eu e você somos em Deus, amém? Não tem problema se perdermos tudo ou até uma cabeça na bandeja. Mas sabe como que o Espírito Santo trabalha? Eu vejo assim, como que o Senhor é bom. E a primeira fala aqui da Priscila, e ela nem sabia que seria pregado. O que ela diz? O que o Senhor falou através dela? Porque eu creio que foi o Senhor. Aquele que não vive por Cristo não está pronto para morrer por Cristo. Só morre por Cristo quem está vivo. E aí você vai pensar assim: ai, mas eu preciso morrer? Ai, mas será que eu preciso ter minha cabeça cortada? Será que para eu provar que eu vivo por Cristo, eu preciso morrer como muitos cristãos estão morrendo aí? Não, meu irmão. A morte que o Senhor nos pede não é só essa física, mas é uma morte diária de nós mesmos. É morrer todos os dias. Amém? Porque talvez, meu irmão, se alguém chegar aqui e falar: ou você nega Jesus, você morre, num ímpeto de coragem você vai dizer: não nego, pá, morreu, acabou, ó. Ainda você saiu no lucro. Morreu, foi para a glória. Só que você morrer todos os dias, matar esse homem interior, essa natureza que nós carregamos, que é corrompida,
Todos os dias você matar a sua vontade para cumprir a vontade do Senhor. Ninguém que não saiba a sua verdadeira identidade vai fazer isso. Amém? E aí eu vou dizer para você que talvez não, com certeza, nós temos a nossa visão de nós mesmos deformada. Nós temos a nossa visão de nós mesmos a partir da nossa vivência. Você tem a visão de você a partir do que aconteceu com você. Você tem uma visão de você a partir do que os seus pais moldaram em você. João, ele tinha a visão de quem ele era a partir do que Isabel e Zacarias moldaram nele. Amém? Nós nascemos numa família, crescemos, temos vivências, fomos educados, depois nos relacionamos, passamos a ter amigos, frequentamos lugares, trabalhamos, fazemos amizade, enfim, nos casamos. E tudo isso, essas relações, esses acontecimentos, eles vão formando em nós a nossa identidade. Este mundo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente dá ouvidos, vai formando em mim, você, a nossa identidade. Só que há uma identidade em Deus, que com certeza é totalmente diferente daquilo que eu e você temos. Quantos aqui carregam complexos? Quantos de aqui são tão influenciáveis? Se você está ali e aquele grupo fala aquilo, você fala aquilo. Se você vai lá e aquele grupo fala aquilo, você fala aquilo. Amém? Somos influenciados por aquilo que queremos ter. Somos influenciados por aquilo que não temos. Somos influenciados pelas pessoas que nos ferem, que nos deixam marca. Sabe, às vezes as pessoas vão e se relacionam, e o relacionamento não dá certo, um casamento, enfim. O que acontece? Aquilo vai deixando marca na pessoa. E ela vai criando uma visão dela totalmente distorcida do que o Senhor quer, de quem o Senhor diz que ela é, do que a palavra diz que ela é. Nós já nascemos com a nossa identidade comprometida e corrompida por causa da queda de Adão. Nós já nascemos deformados. Amém? Às vezes você está aqui e você se acha o máximo. A sua visão de você é que você é o cara. Amém? E sabe, às vezes a gente quer ensinar esse lugar de rendição, esse lugar de humilhação, de oração. Não é para você, é para você, meu irmão, encontrar em Deus libertação da sua visão de quem você é, das cicatrizes que você carrega, das mentiras que Satanás colocou na sua cabeça, na sua mente. Tanto se esse pensamento te diminui, te faz se sentir inferior, te gera complexo, ou se você tem um pensamento que te coloca num lugar que você não é, que você não está. Amém? E qual que é o caminho para eu acessar a minha identidade em Deus? Qual que é o caminho? Nicodemos, quando foi procurar o Senhor, o que o Senhor disse para ele? Nicodemos era um mestre da lei que conhecia a palavra. E o que o Senhor disse para ele? Olha, Nicodemos, você sabe e conhece muita coisa, mas importa o homem nascer de novo. E Nicodemos disse o quê? Mas como eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Nascer de novo é o quê? Renascer.
nascer de novo. O homem, quando Deus criou Adão e Eva, ele nasceu, foi criado do pó. O Senhor soprou o espírito de vida nele, ser vivente. E este homem nasceu para viver da forma que o Senhor planejou. Amém? Dominando sobre todas as coisas, com a imortalidade, se relacionando com o Senhor. Mas aí o homem e a sua mulher vão e pecam. Caem. Quebram a aliança. Sabe aquela identidade que estava no homem? Corrompeu. Se quebrou. A partir de lá, todo homem, todo ser humano que nasceu deformado. Nasceu comprometido. Nasceu com a separação, amém? Do Pai. E aí quando Jesus fala, importa que você nasça de novo, é que você nasça de novo para essa verdade, para essa identidade que eu criei para o homem quando eu fiz ele. Amém? Quando que eu e você, nós nascemos de novo para essa verdade? Quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo. Verdadeiramente. Não é ir numa igreja. Não é ter carteirinha de membro de uma igreja. Não é fazer qualquer coisa na igreja. Não é. É quando eu me entrego verdadeiramente ao Senhor e eu decido, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Eu quero cumprir sua vontade e não a minha. E então a gente começa um processo, uma caminhada com Deus, em que a gente vai errar, que a gente vai tropeçar, mas que a gente está comprometido. Eu tropecei, Senhor, mas estou de pé, porque eu me entreguei. Eu renasci para o Senhor. Amém? E então, quando renascemos, nascemos de novo. Quando você nasce, você nasceu bonitinho, bebezinho, né? Você nasceu de alguém, certo? Seu pai e da sua mãe. Amém? No Espírito, quando nós nascemos de novo, nós temos um pai. Quem é o nosso pai? Deus. Só que enquanto não há essa revelação, nós não conseguimos olhar Deus como pai. Nós olhamos Ele como um Senhor, que a qualquer momento pode nos punir porque a gente faz coisa errada. Nós olhamos Ele como um Deus poderoso que pode fazer algo por nós, que pode fazer milagre, porque a Bíblia diz que Ele abre o mar, que Ele faz o fogo descer do céu, que Ele cura, que Ele liberta e tudo bem, e Ele faz mesmo. Só que às vezes nós só ficamos nessa esfera do Senhor e do Deus, do poder. Nós não conseguimos acessar a esfera e acessar o Pai. Quando nós acessamos o Pai, Ele consegue, Ele começa a fazer um trabalho de cura da nossa identidade. Quando nós acessamos o Pai, nós começamos a trilhar um caminho em que nós decidimos, eu vou obedecer ao Senhor, não por medo e nem por interesse, por constrangimento. Jesus nunca mudou alguém por autoridade, por imposição. O Senhor sempre transformou pessoas por constrangimento, porque Ele sempre amou as pessoas primeiro. Amém? E quando nós acessamos o Pai, nós encontramos uma medida de amor
tão extraordinária que não dá mais para você ficar indiferente à sua palavra. Não dá mais para ficar buscando a sua identidade, a sua afirmação, o seu valor em pessoas, em relacionamentos, em coisas. Não dá mais para eu viver, para eu vir para um culto e nem abrir minha boca para orar. Não. Quando eu acesso esse amor começa a produzir cura em mim. Esse amor começa a me libertar. A minha natureza humana, ela vai sempre querer me arrastar para esse lugar do engano e da escravidão. Mas o meu Pai sempre vai ter um lugar do perdão para mim. O meu Pai sempre vai ter um lugar da reconciliação para mim. Amém? Sabe, meus irmãos, o filho pródigo, nós temos 2 filhos. O filho pródigo saiu de casa, ele foi embora. Amém? E um dia ele voltou. Um dia, depois de tudo que ele passou, ele caiu em si, ele voltou, e ele voltou com aquele pensamento: bom, eu vou lá e vou dizer para o meu pai que eu posso ser um servo dele. Eu posso ser um servo dele, tá bom para mim. Amém? E quando ele diz: olha, eu vim aqui para ser o seu servo, o que Deus disse para ele? Eu não te quero como meu servo. Eu sou teu pai. Você não merece, mas você tem um pai. Amém? E sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite? Não, nós não merecemos mesmo. Talvez você venha um culto, mas você é um filho pródigo, porque você vive mais no mundo do que aqui. E talvez você diga assim: mas é você. Permita-se conhecer o teu Pai. Sabem, porque às vezes até a religião, ela nos separa de Deus. Ela nos separa do Pai. Ela vive nos apresentando Deus poderoso, que pode fazer tudo. E glória a Deus que Ele pode. Mas o que é o poder diante do amor? Amém? Ou talvez você está aqui, você está na casa do seu pai, e você é como aquele filho mais velho. O filho mais velho, quando viu o pai amando o seu irmão, ele disse assim: olha, eu estou aqui, eu faço tudo direitinho, eu estou te servindo. Como que agora esse meu irmão foi e gastou tudo? Ai, Lucas, liga ali para mim, filho, porque... fazendo um favor. Esse aqui. Como que agora meu irmão foi e gastou tudo? E você recebe ele desse jeito? Sabe por que esse filho tem essa atitude? Porque ele não reconhecia o pai. Porque se ele também tivesse uma relação com o pai dele, de pai, ele saberia com certeza que o pai dele jamais aceitaria o irmão como servo. Sabe por que tem muitas contendas dentro de igrejas e no corpo do Senhor? Por quê? Porque são pessoas que não se relacionam e não enxergam Deus como pai. E por isso, muitas das vezes, ela não aceita e ela não concorda que o seu irmão, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo não merecendo, seja amado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que hoje você tenha coragem. A palavra diz assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz. A palavra diz também que aquele que amar seu pai e sua mãe mais que a mim mesmo não é digno de mim. Amém? Sabe,
A palavra não está dizendo para você desprezar seu pai e sua mãe, não. Porque há um mandamento que diz honrar pai e mãe, certo? Mas a palavra está dizendo assim: se para você é mais importante continuar sendo filho apenas do seu pai e da sua mãe, você não é digno de mim. Importa que você nasça de mim e se torne meu filho e me ame mais do que o seu pai e sua mãe, a ponto de que as minhas características, o meu DNA seja implementado em você e não do seu pai e da sua mãe mais. Sabe? Ah, mas eu sou assim porque toda a minha família é assim. Ixi, minha mãe é nervosa, você não conhece minha mãe, como que a minha mãe é, eu tenho o jeito da minha mãe. Não. Ame mais ao Senhor a ponto de rejeitar isso e deixar Ele moldar em você quem Ele é, porque Ele disse que Ele é manso e humilde de coração. Amém? Ah, mas é porque não. Ah, mas é porque a sentença que está sobre a sua família talvez é uma sentença de divórcio recorrente, talvez é uma sentença de bebida, de vício. Sabe? É uma sentença, porque todo mundo teve câncer na minha família. Não. Ah, porque não. Nasça de novo. Vamos nascer para que o DNA de Cristo seja formado em mim e em você. Amém? Ah, mas a palavra, desde criança você ouviu palavras que foram moldando a sua personalidade. Eu já falei aqui, eu já vou terminar, meus irmãos. Eu já falei aqui que eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre mim, de pedir ajuda. Mas eu sou filha do meio. Tinha o meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. E sabe, na minha vida, eu sempre ouvi desde criança a seguinte frase. A minha irmã sempre foi mais chorona, ela sempre conseguiu mais as coisas, sabe? Ela foi certa que ela fazia as birras e ela conseguia as coisas. O meu irmão mais velho também tinha ali as coisinhas dele, porque veio antes. Ele era mais sensível, às vezes tinha algumas questões, desde pequeno teve questões de saúde, enfim. Sabe qual era a frase que eu sempre ouvia? A Adriana não liga. Vou fazer um bolo de aniversário. A Adriana não liga. Criança, eu nunca tive um bolo de aniversário. De criança. Brinquedo, a Adriana não liga. E eu sei que não era maldade do meu pai e da minha mãe, não era. Porque eu acho que eu sempre fui mais de brincar, de ficar pra rua, enfim. Só que isso, gente, foi me moldando. Então, quando tinha alguma coisa, uma situação, já desde adolescente, não, a Adriana, ela é forte. Não, ela dá notícia. Não, ela recebe. Não, eu não sei. Então, isso foi moldando o meu ser. E eu cresci assim. Não, eu não ligo. Eu não preciso. Não preciso de manifestação de carinho, eu não preciso de afeto, eu não preciso, porque eu não preciso. Mas eu precisava. Amém? E quando que eu fui descobrir que eu precisava, eu só não sabia receber? Quando eu casei. Porque meu esposo é carinhoso. Amém? E a primeira vez que ele fez para mim um bolinho de aniversário surpresa, o que aconteceu? Eu briguei com ele. Eu fiquei brava com ele. Eu falei assim, não gosto, eu não quero, eu não preciso. Tadinho. Eu não sabia receber cuidado, mas eu sempre quis. E aos pouquinhos ele foi me quebrando, ele foi me ensinando.
Eu estou contando aqui a minha história. E aí eu aprendi que é bom ser cuidado. Então eu me permiti falar com ele sobre algumas questões minhas. Eu me permiti falar com as pessoas sobre questões minhas. Amém? Eu estou falando a minha experiência, você tem a sua. Eu não sei como você está aqui hoje. E como que você foi formado no seu homem interior. Mas eu sei de uma coisa. Há um pai aqui nessa noite. Que quer te revelar o amor dele. Mas que você precisa dizer: eu quero renascer. Eu quero nascer. Eu não quero mais ficar frustrado porque meu pai me negligenciou. Eu não quero sofrer mais porque minha mãe me negligenciou. Eu não quero mais carregar as amarguras de eu ter tido uma infância difícil. Talvez ter sido abusado. Não sei. Eu não quero mais, Senhor, carregar esses pesos na minha identidade, no meu coração e na minha mente, de quem eu não sou. Eu quero descobrir minha identidade no Senhor. Amém? Eu quero ser curado. Talvez você está aqui e você busca amor de tantas formas, em tantas pessoas. Há uma fonte de amor. Há uma fonte de amor aqui hoje, diga amém. E não é o amor de um homem, é o amor de um pai. Amém? Eu quero fazer um desafio para você. E precisa... Gente, o que está pegando? Assim. De coragem. Eu quero que hoje você seja diante de Deus. Esqueça tudo o que você sabe. É bom a gente saber, é bom a gente ter conhecimento para a gente, não praticar heresias. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar a palavra e ensinar vocês. Mas esqueça tudo que você sabe. Seja como uma criança nessa noite. Sabe uma criança? Eu não sei se você já teve a experiência de se perder do seu pai quando você era criança, ou de você perder seu filho. E você fica desesperado, mas quando você encontra seu pai, sua mãe, você corre para ele. Você tem um alívio, você não se preocupa, não, minha mãe pode até brigar comigo, meu pai, mas achei, meu Deus, estava perdido, eu achei. Amém? Eu quero que hoje você corre para os braços do Senhor assim. Mas eu estou aqui, eu já caminho com o Senhor. Mas existem tantas camadas desse amor que você ainda precisa descobrir. Eu quero que você corra para os braços do Pai sem medos de julgamento. Ele não te quer como um servo. Ele te quer como um filho e como uma filha. Amém.